Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, me permita, como eu sempre faço, pedir a você que me assiste e que se gosta do programa, que se inscreva no nosso canal. E além de se inscrever, curta e também compartilhe o nosso conteúdo para que a gente possa levar o aspecto doutrinário, os preceitos e principalmente a lógica espírita para muito mais pessoas. E também não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela, esse sininho que vai indicar para você, vai trazer uma notificação assim que sair um vídeo novo. Pois hoje eu vou iniciar o meu comentário falando sobre uma filosofia capaz de mudar o entendimento da vida. Como, aliás, diga-se de passagem, mudou o meu entendimento sobre a vida, sobre a morte e, fundamentalmente, sobre Deus. Estou falando, logicamente, da doutrina espírita, mais conhecido por Espiritismo. Apesar de muito contestado e ainda muito atacado por religiões bíblicas, digamos assim, ele foi, ao longo do tempo, se sedimentando através de evidências e de fatos, associado à fragilidade das explicações ofertadas pelas outras correntes religiosas, não somente de outras épocas, mas também e muito principalmente da época em que estamos vivendo agora, na medida em que, baseado na observação e na racionalidade, o Espiritismo deixa de lado o aspecto sobrenatural e o aspecto fantástico para repousar na análise sistemática dos fatos através de um estudo profundo e sem verdades impostas de cima para baixo. Para quem observa logicamente com a isenção, a trajetória do Espiritismo, desde o seu surgimento até aqui, vai perceber um fenômeno até então não visto na história das filosofias, ou seja, a rapidez de sua propagação. É sabido isso, todo mundo sabe, que o Brasil é o país com o maior número de pessoas espíritas, mas é verdade também que gradativamente ele granjeia simpatizantes em todas as partes do mundo, fundamentalmente no mundo ocidental, em que o fundamentalismo religioso, felizmente, permite a liberdade de pensamento e a prática religiosa. O que, diga-se de passagem, não acontecia, inclusive no Brasil, há poucas décadas atrás, quando o Espiritismo e os seus adeptos, os seus simpatizantes, eram perseguidos por, supostamente, exercerem práticas demoníacas. O Espiritismo como religião, e é preciso que fique aqui bem claro isso,
o Espiritismo não deve ser entendido como um sacerdócio organizado e remunerado. Ao contrário, o Espiritismo, é ação e trabalho voluntário em favor do próximo e de nós mesmos. Seus adeptos, seus seguidores, sabem que não devem existir quaisquer tipos de hierarquias, de subordinação nas casas espíritas. O Deus ensinado nas hostes espíritas, digamos, não é o que castiga. Não tem competidor no mal e é infinito em todas as virtudes. É o Deus que, para ser compreendido, exige que o homem se alcance como pessoa e que todos os dias faça seu nascimento pelo conhecimento, pelo entendimento e pelo fazer. A doutrina trazida pelos espíritos superiores, que teve como intermediário principalmente Allan Kardec, e é sobre esse Allan Kardec que, por um motivo muito especial, é que eu vou falar na segunda parte desse comentário. E o Kardec trouxe a lume esse Deus infinito em amor, em bondade e em justiça. O mesmo Deus que criou o universo e o próprio homem, e não o Deus criado pelo homem. Aquele Deus, aquele velhinho de barba branca e cara de mal-humorado. Não. A proposta espírita baseia-se, para quem não sabe, em três aspectos fundamentais: o filosófico, o científico e o religioso. O filosófico, porque analisa e explica de forma lógica e racional a origem e o destino do homem, refletindo sobre as causas dos infortúnios humanos. Científico, porque fornece comprovações não somente sobre a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito, mas também sobre o intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. E, finalmente, o religioso, porque trata do aspecto moral do ser humano, fruto do seu livre-arbítrio dentro da lei de causa e efeito. Gente, no universo nada acontece por acaso, pois tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo, ainda que pela nossa pequenez espiritual, a gente não saiba ainda compreender esses fatos. Cada vez mais o Espiritismo caminha na direção do estudo contínuo, transformando o antigo centro espírita, em que as pessoas iam para, entre aspas, tomar um passe, em um local onde proliferam cada vez mais grupos de estudos em busca do conhecimento que liberta. Conhecimento que liberta em atendimento ao que disse Jesus. Lembra? Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente por isso, o Espiritismo é, para quem o procura, logicamente, um farol com luz clara e brilhante, que nos fornece subsídios para que a gente possa compreender melhor os acontecimentos à nossa volta, nos fazendo ver, através do uso da razão, a fundamental necessidade de compreender antes de crer. É através dessa compreensão chamada de fé raciocinada que encontramos nele, no Espiritismo, sem subterfúgios e nem respostas vagas e evasivas, explicações carregadas de lógica e
racionalidade. O Espiritismo não é misterioso e nem iniciático. O Espiritismo é uma conduta de vida que pode ser compreendida por toda e qualquer inteligência. Em face disso, nota-se, a olhos vistos, o aumento de pessoas oriundas de outras religiões que trazem, às vezes, guardadas por anos a fio em seu íntimo, questionamento das mais diversas ordens e que enxergam nele, no Espiritismo, uma doutrina aberta e progressista para compreender melhor 4 dos grandes enigmas, existenciais da humanidade, que são: quem sou, de onde vim, por que vim e para onde vou. Gente, feito esse preâmbulo, agora quero falar na segunda parte algumas palavras sobre o construtor desse novo pensamento chamado Espiritismo. Estou me referindo não a um guru, mas a um professor, a um cientista e escritor, nascido na cidade de Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Portanto, completando agora, neste mês de outubro de 2024, 220 anos do seu nascimento, e que teve como nome de batismo Hippolyte Léon Denisard Rivail. Eu dizendo esse nome, talvez muitas pessoas que estejam me assistindo não saibam quem é, afinal, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas se eu disser o seu pseudônimo, tenho certeza de que todo mundo, ou pelo menos uma grande parte, saberá quem é. Pois estou me referindo a Allan Kardec. Pois para quem não conhece a história dele e do Espiritismo, esclareço com todas as letras que Kardec não foi o inventor do Espiritismo, mas sim o seu codificador, o seu sistematizador, não sei nem se essa palavra existe, como ele mesmo escreveu. Ele escreveu o seguinte: vi, observei, coordenei e procuro fazer compreensível aos outros o que eu mesmo entendi. Kardec era filho de uma família tradicional católica, tornou-se maçom, cientista, pesquisador, escritor, pedagogo, poliglota e positivista. E tudo começou na década de 1850, quando, a convite de um amigo, ele ainda como Hippolyte Léon Denisard Rivail, passou a frequentar, por convite desse amigo, e mais tarde investigar suposto acontecimento sobrenatural, em que, sem a intervenção de ninguém, as mesas se moviam e giravam nos salões da aristocracia parisiense. Espetáculos esses que divertiam os nobres e os intelectuais da época. A princípio, fruto daquele fenômeno, ele acreditou, Kardec, que o fenômeno poderia ser uma ação do magnetismo. Porém, algum tempo depois, ele percebeu que acontecia algo de mais extraordinário ainda, na medida em que as mesas podiam, de forma inteligente, responder perguntas. E aí, impressionado especialmente com esse fato, ele resolveu então investigar e reunir a maior quantidade de material que ele poderia conseguir. Era preciso estudar e teorizar sobre aquele fenômeno das mesas girantes.
E assim ele se convenceu de que por trás daqueles acontecimentos havia algo muito mais extraordinário ainda. E dedicou-se por 2 anos fazendo observações, colhendo material, efetuando formulações e estudo sobre tudo o que ele presenciava. Ele levava para cada sessão, digamos assim, em que os fenômenos aconteciam, ele levava uma série de questões que eram respondidas pelas mesas, por aquelas inteligências invisíveis, com precisão, profundidade e lógica. As respostas formaram e assumiram a proporção de uma doutrina que o levaram a publicá-las em um livro inicialmente com 550 perguntas e respostas, ao que ele chamou esse livro de O Livro dos Espíritos. E essa edição, a primeira edição com 550 perguntas, foi publicado em 18 de abril de 1857. Iniciava nessa data, 18 de abril de 1857, a codificação espírita e, por via de consequência, nascia o Espiritismo. Quando da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, o professor Rivail se defrontou com um dilema. Seu nome era muito conhecido e respeitado nos meios acadêmicos da França. E usá-lo em sua nova empreitada poderia causar, digamos, confusão e, fundamentalmente, descrédito. Assim, o professor Denisard usou pela primeira vez o pseudônimo Allan Kardec. E a origem desse nome está ligada a uma mensagem recebida de um espírito que se autodenominou de Z, que afirmava, através de um médium, que não Kardec, que conhecera o professor Rivail como um druida que vivera na Gália, atual território da França, durante a conquista romana, 100 anos antes de Cristo. Assim, o nome Allan Kardec foi incorporado de maneira definitiva pelo codificador nessa e nas outras 4 obras básicas que viriam a formar os fundamentos da doutrina espírita, completando dessa forma e com muito sucesso a sua missão de compilar e disseminar uma nova forma de encarar Deus, não mais com a ótica judaico-cristã, e sim como um Deus universal, bem como a realidade que nos rodeia e suas discrepâncias, e o próprio ser humano e a razão de sua estada neste mundo, aspectos estes que as religiões tradicionais não conseguiam e não conseguem até hoje explicar de forma convincente. Kardec, em outras palavras, instituiu, através dessa doutrina que ele chamou de Espiritismo, uma nova forma de pensamento a respeito da vida e da morte. Sua missão terminaria entre 11 e 12 horas do dia 31 de março de 1869, portanto, aos 64 anos, quando caiu sem vida orgânica, fruto do rompimento de um aneurisma, enquanto atendia em sua residência, em Paris, a um visitante que solicitava um exemplar da revista fundada por ele, chamada Revista Espírita. Kardec teve vital importância na sistematização, codificação e
teorização da doutrina espírita, trazendo não somente uma doutrina lúcida e racional, mas também e fundamentalmente descortinando uma nova ótica de como enxergar as gritantes desigualdades existenciais e solidificando a fé através da fé raciocinada, em que antes de crer é imperioso, é necessário compreender, pois que através dela, dessa fé, se exercita duas das mais preciosas faculdades do homem, desconsideradas nas religiões tradicionais, que são o raciocínio lógico e o livre-arbítrio. O seu corpo foi sepultado no cemitério de Montmartre, não sei se a pronúncia correta é essa, em Paris, e posteriormente transferido para o cemitério do Père-Lachaise, também não sei se a pronúncia correta é essa, também em Paris, sendo, aliás, o de Kardec, um dos 5 túmulos mais visitados desse famoso cemitério parisiense. Na parte superior do seu túmulo está gravada não apenas e simplesmente uma frase, mas uma lei divina a qual todos nós estamos atrelados. E a lei divina que está gravada na pedra diz o seguinte: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Gente, esta foi a minha pequena, singelíssima homenagem a esse grande homem que, com a sua obra, foi capaz de mudar não somente a minha visão a respeito da vida e da morte, como também a de milhões de pessoas ao redor desta escola de almas chamada Planeta Terra. E fica uma pergunta para finalizar. Você que está me assistindo, ainda não leu nenhuma das obras deixadas por Kardec? Se não leu, mas se ler, tenho a certeza que você vai entender muitas coisas. Entre elas, você vai entender a razão, o porquê da dor e do sofrimento. Experimente, não custa nada. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.